Para que serve o fio azul de menos 12 volts que existe no conector de alimentação principal da placa-mãe? E por que ele continua existindo? Ficou curioso? Então vem comigo, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E antes da gente explicar o motivo do fio de menos 12 volts, o fio azul, continuar existindo e para que ele serve, eu preciso deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Seifex, o Dino, o Hernaldo Lopatinski, o GCVA Contabilidade, o Mauro Lopes, o Alexandre Sena Coelho e muitos outros. É graças a pessoas como vocês que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você curte o meu trabalho, se você gosta dos meus vídeos, quer que eu continue gravando vídeos, então considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros. O link está na descrição. Pois bem, recentemente eu publiquei outro vídeo falando sobre o fio laranja do conector de alimentação SATA. E naquele vídeo eu mencionei o fio branco de menos 5 volts que existia no conector de alimentação principal da placa-mãe. Então, eu vou dar uma recapitulada na história do fio branco de menos 5 volts, porque é relacionado ao fio azul de menos 12 volts, ou seja, são as duas tensões negativas que existiam e continua, no caso do menos 12 volts, existindo nas fontes de alimentação, né, e para a gente entender, né, são histórias relacionadas, por que existiam, por que continuam existindo e por aí vai. Pois bem, no caso do fio branco, né, na tensão de menos 5 volts, a história era a seguinte. Quando o IBM PC original foi lançado lá em 1981, o chip de memória que esse computador utilizava eram chips de memória de 16 kilobits, da família 4116. E esses chips tinham uma particularidade que eles precisavam de 3 tensões de alimentação diferentes. Mais 12 volts, mais 5 volts e menos 5 volts, ou seja, 3 tensões. Né? Então a fonte de alimentação precisava fornecer essas tensões de alimentação, então o primeiro PC tinha que ter a alimentação de menos 5 volts por conta do chip de memória RAM que usava na época. Pouco tempo depois, coisa de 2 anos depois, os chips de memória, né, foram substituídos por modelos mais modernos para a época que precisavam só de uma tensão de alimentação, 5 volts, muito mais prático do que usar 3 tensões diferentes, incluindo uma tensão negativa. Porém, junto com o PC original lá de 1981, a IBM criou o slot do tipo ISA, que era o slot que acompanhou aquele computador, né? Um slot de expansão, conector de expansão, para você poder instalar placas de expansão. E esse slot de expansão ISA, um dos pinos dele era de menos 5 volts, porque, né, os engenheiros pensaram, bom, já que a fonte fornece essa tensão, vamos disponibilizar no slot de expansão, porque de repente algum desenvolvedor, né, algum engenheiro que quer desenvolver uma placa de expansão que precise de menos 5 volts, está ali disponível. Então, mesmo os chips de memória RAM, né, não precisando mais da tensão de menos 5 volts, a fonte de alimentação continuou precisando fornecer menos 5 volts para poder fornecer esse pino de alimentação de menos 5 volts no slot ISA, já que, como era um pino requerido no slot, não poderia simplesmente parar de deixar de existir, né, porque senão deixaria de funcionar alguma placa que eventualmente pudesse utilizar aquela alimentação por algum motivo. Tá? Então, por isso, né, que a tensão de menos 5 volts continuou existindo por muitos e muitos anos. Então, ela só foi retirada, na verdade, nos anos 2000, né, com a especificação ATX12V 1.2, a tensão de alimentação menos 5 volts da fonte de alimentação passou a ser opcional, né, e com a especificação ATX12V 1.3, lançada no ano seguinte, 2003, ela foi completamente removida da especificação ATX. Né? Então, a tensão de menos 5 volts passou a não ser mais obrigatória, né? Não precisa mais ter essa tensão desde lá de 2003. Por quê? Porque os slots ISA deixaram de existir. Né? Então foi nessa época, mais ou menos, que os computadores, as placas-mãe, não vinham mais com slot ISA. Então, se os computadores não vêm mais com slot ISA, não tem nenhum outro circuito na placa-mãe que precise de menos 5 volts, não tem mais razão de a fonte de alimentação
trazer o fio de menos 5 volts, né? A não ser, né, que você precise de uma fonte de alimentação para substituir a fonte de um computador mais antigo. Teria essa possibilidade. Pois bem, e o fio azul, menos 12 volts? Para que servia, então, ou para que serve a tensão negativa de 12 volts? Tá? A tensão menos 12 volts era usada basicamente pela porta serial, porta RS232C. Né? A porta serial, né, utiliza como sinalização mais 12 volts e menos 12 volts. Né? Uma forma de onda retangular variando entre menos 12 volts e mais 12 volts. Então, a tensão de menos 12 volts foi usada por mais tempo, né? Porque a porta serial continuou usando. Mesmo computadores mais modernos podem vir de forma opcional com uma porta serial. Menos comum, né? Porque lá na década de 1990, a porta serial foi substituída pela porta USB. Né? Mas existem ainda alguns dispositivos, né? Equipamentos de laboratório, equipamentos de controle, alguns tipos de dispositivos que requerem a porta serial. Então, alguns computadores ainda apresentam a porta do tipo serial. Então, se o computador precisa de porta serial, ele precisa de alimentação de menos 12 volts para poder gerar o sinal que é emitido ali na porta serial. A porta serial, o sinal dela é de mais 12, menos 12 volts, como eu falei para vocês, vai alternando lá. Tá? Então, enfim, a tensão de menos 12 volts não poderia ser removida da fonte de alimentação enquanto a porta serial não deixasse ser completamente usada. A realidade do fato é que não se usa muito a porta serial hoje em dia, né? Tá obsoleta. Então, a partir da especificação ATX 3.0, que foi lançada em fevereiro de 2022, a saída de menos 12 volts, ou seja, o fio azul da fonte de alimentação, passou a ser opcional. Tá? Então, tem fontes de alimentação mais modernas que não vêm mais com o fio azul. Né? Então, não vem mais com a saída de menos 12 volts, perdão. Né? Então, essa fonte de alimentação, né, você não vai... O único inconveniente da fonte de alimentação que não tenha o fio azul, que não tenha a saída de menos 12 volts, porque ela hoje em dia é opcional, né, se a fonte obedecer a especificação ATX 3.0, é que aquela fonte não pode ser instalada em placas-mãe que tem a porta serial, porque a porta serial não vai funcionar. Tá? A tensão de menos 12 volts também foi usada no slot PCI original, não PCI Express, lá no PCI, né, paralelo, né, aquele PCI de 32 bits e tal. No slot PCI, foi a mesma história do slot ISA, lá nos primeiros computadores pessoais. Né? Ele tinha a tensão de menos 5 volts em um dos pinos. E o slot PCI também seguia a mesma lógica, tinha um pino lá de menos 12 volts disponível, né? Que algumas placas de som utilizavam essa tensão de alimentação. Mas mais raro de acontecer, mas poderia acontecer. Né? E placas, claro, que fossem contendo portas do tipo serial, como a gente já está falando, já que a porta serial precisa do menos 12 volts. Então, de repente, você podia ter uma placa de expansão PCI adicionando mais portas seriais no computador. Mas com o desuso do slot PCI, né, o slot PCI não existe mais, né, teoricamente você também pode remover essa tensão de menos 12 volts sem problema. Né? Mas aí fica a questão da porta serial, se a placa-mãe tem ou não tem porta serial. Tá? Então, a tendência, então, eu acredito particularmente, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com menos 5 volts, o fio branco. Né? Inicialmente, na especificação foi colocado como opcional e logo depois foi removido. Né? Então, o fio azul, menos 12 volts, no momento, né, na especificação ATX 3.0, ou seja, a partir de 2022, está como opcional e eu acredito que daqui a pouquinho vai ser removido de vez. Tá? Então, essa é a história aí das tensões de alimentação negativas, menos 5 volts, menos 12 volts, que existiram ou que podem talvez existir ainda nos computadores pessoais do tipo PC. Então, espero que você tenha satisfeito a sua curiosidade a respeito do fio azul da fonte de alimentação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe sugestões de temas de vídeo aqui na seção de comentários, eu leio tudo. Né? Inclusive, esse vídeo de hoje surgiu através de um comentário de vocês lá no vídeo sobre o fio laranja do conector de alimentação SATA, né? Quando eu falei do fio branco de menos 5 volts, vocês sugeriram, poxa, e o fio azul? Né? E aí está aqui o vídeo sobre o fio azul.
tá bom? E não deixe de considerar se tornar sócio aqui do nosso clube de membros, porque isso aí realmente fortalece o canal, né, e ajuda a eu manter aqui o canal e continuar gravando vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.